Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. Mentira é mentira e ponto final? Ou a mentirinha visando o bem eu posso contar? Existe mentira boa? Posso contar uma mentirinha no dia da mentira? Como surgiu o dia dos tolos, da gafe, dos bobos, o dia da mentira, 1º de abril? Fica comigo nesse vídeo, vamos ver esse assunto. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, dá um like aí pra gente se está gostando dos vídeos e ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Vem comigo! Desde o início do século XVI, o Ano Novo era festejado na França em 25 de março, no início da primavera. As festas duravam uma semana e terminavam em 1º de abril. Em 1564, o rei Carlos IX decidiu que iria seguir o calendário gregoriano e o Ano Novo passaria para 1º de janeiro. Alguns franceses não queriam mudar e continuaram a comemorar o Ano Novo em 1º de abril. Eram ridicularizados, recebendo convites para festas que não existiam. Daí, 1º de abril passou a ser chamado o Dia da Mentira. A partir dos 4 anos e meio, uma criança já é capaz de mentir de maneira convincente, quando percebe pela experiência que não contar a verdade evita uma punição. Por não ter ainda a compreensão da moralidade e nem saber as consequências que as mentiras podem trazer ao longo do tempo, optam por mentir para levar vantagem. E quando percebem que a mentira funciona, tendem a repetir o comportamento. Cabe à família ensinar a criança a importância de falar sempre a verdade, visto que, no longo prazo, o preço da mentira é sempre mais alto que o preço da verdade. Classificar uma fala como mentira ou não é tema de muitos debates e não é tão simples como se parece. Se eu fizer uma declaração falsa, acreditando ser verdadeira, eu estou mentindo ou estou apenas enganado? Como você sabe se eu realmente acreditava estar dizendo a verdade para afirmar que eu estava apenas enganado e não mentindo? Nem sempre, ou quase nunca, temos um polígrafo à disposição para que possa ser medido o nível de estresse fisiológico da pessoa que está falando. Um polígrafo consegue ter uma precisão de 70% a 90%. Mostrando picos de estresse quando a pessoa está mentindo. Mais preciso do que um polígrafo seria se pudéssemos ver um exame de tomografia por ressonância magnética enquanto a pessoa está falando. Já que, dependendo se a pessoa mente ou fala a verdade, estruturas completamente diferentes são ativadas no cérebro. Mas isso não é possível. Na sociedade é muito comum algumas mentirinhas, com o propósito de evitar conflitos ou situações desagradáveis. Por exemplo, quando alguém morre, por pior que a pessoa tenha sido, ninguém vai dizer para um ente querido, com certeza ele deve estar no inferno. Normalmente, as pessoas suavizam, descansou, passou dessa para uma melhor. Quando alguém pergunta se está tudo bem, para uma pessoa que não tem tanta intimidade assim, normalmente a pergunta é só por educação e a pessoa só quer ouvir que está tudo bem. Sabendo disso, normalmente a pessoa responde que está tudo certo, tudo bem, quando na verdade pode não estar. Quando a pessoa não quer ir a um evento ou quer ir embora de um evento que está chato, por exemplo, normalmente as pessoas não dizem a verdade para quem convidou, para o anfitrião. Não vou porque vocês são muito chatos, ou vou embora porque aqui está chato. Da mesma forma, normalmente quando a pessoa pergunta se você gostou do evento, por educação você responde que gostou, mesmo que de fato não tenha gostado. Essas mentirinhas são um problema? Essas mentirinhas menores? As opiniões são divididas. Existem várias maneiras de você perceber se alguém está mentindo. Normalmente, a pessoa altera o tom de voz,
faz uma pausa mais longa para poder pensar na resposta, se balança na cadeira, altera os movimentos do corpo, movimenta os dedos ou as mãos, o tronco, a cabeça, pisca mais rápido. Mentir dá muito mais trabalho do que dizer a verdade. Por quê? Para mentir, a pessoa tem que pensar no que de fato aconteceu, no que ela vai inventar que aconteceu, como ela está reagindo ao contar, será que está convencendo? E como a pessoa que ouve está reagindo enquanto ouve, será que está acreditando? Muita gente mente simplesmente por não saber dizer não, ou pela incapacidade de lidar com a verdade, para manter as aparências, para impressionar alguém, para evitar ferir os sentimentos de alguém, para fugir da responsabilidade, para não ser incriminado, para evitar conflitos, e outros mentem por pura e simples maldade, difamando ou caluniando alguém. Quem tem o vício da mentira, mesmo quando fala a verdade, é desacreditado. Existem mentiras inofensivas? Quem mente sabe que está mentindo e sempre tem a opção de mentir ou falar a verdade. Bela de Paulo, uma psicóloga da Universidade da Virgínia, afirma que quando nos relacionamos com alguém por mais de 10 minutos, 20% do tempo estamos mentindo de uma forma ou de outra. E segundo ela, em uma semana, nós enganamos aproximadamente 30% das pessoas com quem nos relacionamos. As mulheres, segundo este estudo, mentem mais para não machucar os sentimentos de outra pessoa. E os homens inventam coisas sobre si mesmos, para tentar impressionar alguém. Tem gente que acha que assistir filme, por exemplo, é pecado, simplesmente pelo fato de que o filme é uma mentira. Mas a mentira só é caracterizada como mentira quando há o engano envolvido sem que o engano seja esperado. Eu, por exemplo, não jogo baralho, truco, pôquer ou algo do tipo, mas sei que em um jogo desse tipo é esperado que haja um engano, o blefe. E quem joga já sabe disso. Jesus inventou histórias para dar lições morais, as parábolas, assim como livros, filmes, poesias, comédia, humor, podem trazer e normalmente trazem invenções. Mas nesse caso, não é engano, já sabemos que é ficção. O problema é quando há um engano deliberado. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz: "O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo." Satanás ainda hoje mente para nós. O que ele diz? Até quando você vai ficar esperando em Deus? Deus não se importa. Pode pecar. Esse pecadinho aí todo mundo faz e não acontece nada. Não há consequência nenhuma. Você está perdendo seu tempo indo na igreja? As coisas para você nunca melhoram? Enquanto Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a sua igreja é a coluna e firmeza da verdade, a Bíblia diz que o anticristo virá com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça. Ele é mentiroso, pois nega que Jesus é o Cristo. Jesus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se continuarmos nas trevas, mas dizendo que temos comunhão com Ele, mentimos e não praticamos a verdade. Paulo disse na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, que nos últimos tempos muitos negariam a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. Homens que mentem tanto e a sua consciência já não acusa mais. Deus é aquele que não mente. Nele não há mudança, nem sombra de variação alguma, nem sombra de mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a verdade eterna. Paulo disse a Tito no capítulo 1, versículo 2, a respeito da vida eterna,
a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Ele é Deus e não mente nunca. Mas nós, mortais, somos falhos e temos, todos nós, os nossos deslizes. E se você acha que não tem pecado, você não apenas é mentiroso, mas está chamando Deus de mentiroso. João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 10, diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo a ele mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas o que fazemos então? Pecamos e estamos condenados? O mesmo apóstolo João diz no capítulo 2, versículo 1, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E no versículo 4, aquele que diz que conhece a Ele, mas não guarda os seus mandamentos, não passa de um mentiroso. E mentiroso é também quem diz que ama a Deus, mas aborrece a seu irmão. Se não consegue amar o próximo que está vendo, como amará a Deus a quem não vê? Provérbios 12 e 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. E no capítulo 14, versículo 5 de Provérbios, diz: a testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Mas no capítulo 19, versículos 5 e 9, vem a sentença: a falsa testemunha não ficará impune, inocente, e o que profere mentiras perecerá, não escapará. Provérbios 13, 5, o justo aborrece a palavra de mentira e aborrece porque Deus aborrece. Aborrece aqui significa condena, abomina. Assim como Deus condena a mentira, o justo também deve condenar. Em Levítico 19, 11, Deus disse: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Por fim, Jesus diz em João 8,44, o diabo é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Cristo disse ainda em Mateus 5,37, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Que Deus nos ajude a andar em sinceridade e falar sempre a verdade todos os dias da nossa vida. E aí, o que você achou desse vídeo sobre a mentira? Deus te abençoe, grande beijo no coração, grande abraço, fica com Deus.